Meu nome é Francisca, e aos 63 anos eu tinha a certeza de que a minha vida era como a velha poltrona de veludo que ficava no canto da sala. Confortável, um pouco gasta nas bordas, mas segura. Um lugar onde nada de novo acontecia. E para ser sincera, eu gostava dessa paz. Casei-me com o Alberto há 41 anos. Ele era a minha rotina, o meu chão. O barulho da sua respiração ao meu lado na cama era a música que me embalava todas as noites. Juntos, criamos 2 filhos, a Beatriz e o Lucas, que agora eram adultos, com as suas próprias casas, os seus próprios problemas e, cada vez mais, as suas próprias vidas, das quais eu parecia fazer parte apenas como uma fotografia antiga na estante. A nossa casa era a minha fortaleza. Cada canto dela tinha uma história. A marca de giz na ombreira da porta da cozinha, onde medíamos a altura das crianças todos os anos. O pequeno remendo no sofá, de quando o Lucas, aos 5 anos, decidiu testar uma tesoura nova. As roseiras no jardim, que plantei com a Beatriz quando ela fez 15 anos. Eu era a guardiã dessas memórias. Enquanto o Alberto trabalhava na sua oficina de carpintaria e os filhos tocavam as suas vidas agitadas, eu mantinha a casa a funcionar. Era a cozinheira, a lavadeira, a jardineira, a enfermeira das dores de cabeça do meu marido. Eu era o óleo que mantinha a engrenagem da família a girar, mesmo que, nos últimos tempos, a engrenagem parecesse girar cada vez mais longe de mim. A mudança foi sutil, como a chegada do outono. Primeiro, as folhas da atenção começam a cair. Os almoços de domingo, que antes eram sagrados, passaram a ser encurtados. "Mãe, temos um compromisso", dizia a Beatriz, já a pegar na mala. "Pai, preciso de ir. Tenho de resolver umas coisas do trabalho", apressava-se o Lucas. O Alberto, por sua vez, passava cada vez mais tempo na oficina, mesmo aos fins de semana. "É uma encomenda grande, Francisca. Preciso de aproveitar", ele justificava. E eu, para não ser a velha chata e reclamona, apenas sorria e dizia: "Claro, meu filho. Vão com Deus. Claro, meu amor. Bom trabalho." Eu comecei a sentir-me como um fantasma na minha própria casa. Eu arrumava a mesa para o pequeno almoço e o Alberto comia a ler o jornal, sem levantar os olhos. Eu preparava o seu prato preferido para o jantar e ele dizia: "Está bom", com o mesmo tom de voz que usava para falar do tempo. As nossas conversas eram sobre contas a pagar, sobre o telhado que precisava de um conserto, sobre o carro que estava a fazer um barulho estranho. A Francisca mulher, a companheira, a namorada, parecia ter sido arquivada numa gaveta empoeirada da memória dele. Com os filhos, era ainda mais distante. A Beatriz casou-se com o Ricardo, um gerente de banco, um homem educado, mas que me olhava com a paciência de quem espera a visita ir embora. Eles viviam num apartamento moderno, cheio de tecnologia que eu não entendia. Quando eu os visitava, sentia-me a andar em cascas de ovos. "Cuidado com o tapete branco, mãe", dizia a Beatriz. "Mãe, não ponha o copo molhado na mesa de vidro." Eu sentia-me desajeitada, uma peça antiga num museu de coisas novas. O Lucas casou-se com a Sofia, uma arquiteta cheia de projetos e ideias. Eles compraram uma casa grande e estavam sempre em obras. As conversas com eles eram sempre sobre o futuro, a próxima viagem, a próxima reforma, o próximo investimento. O meu passado, as minhas histórias, não pareciam caber nos seus planos. Eu desabafava com a minha vizinha, a Dona Amélia, uma viúva de 70 anos que entendia o peso do ninho vazio. "É assim mesmo, Francisca", ela dizia, enquanto tomávamos um café no meu quintal. "A gente cria os filhos para o mundo. O problema é que o mundo esquece-se de nos devolver, nem que seja por umas horinhas no domingo." Eu tentava não me afundar na autopiedade. Mantinha-me ocupada. Cuidava da casa com um zelo quase doentio. O chão brilhava, as roupas cheiravam a amaciador, as minhas roseiras nunca estiveram tão bonitas. Era como se, ao manter a casa em perfeita ordem, eu estivesse a tentar provar a mim mesma que eu ainda era útil, que o meu papel ainda era importante. Foi numa tarde de sábado que o meu mundo confortável e previsível começou a ruir. O tempo estava a mudar, nuvens pesadas a acumularem-se no céu, a anunciar uma tempestade. O Alberto estava na oficina, como de costume.
Eu decidi que era o dia perfeito para descer ao porão e procurar os álbuns de fotografia antigos. Estava com uma saudade dolorosa dos tempos em que a casa era cheia de barulho, de risadas, de vida. Queria ver os rostos dos meus filhos quando eram pequenos. Queria lembrar-me do brilho nos olhos do Alberto no nosso casamento. O porão era o nosso depósito de memórias e de tralha. Um lugar fresco, com cheiro a mofo e a tempo guardado. Desci as escadas de madeira que rangeram sob os meus pés. A única luz era a de uma lâmpada fraca que pendia do teto. As prateleiras estavam cheias de caixas de ferramentas antigas, de móveis cobertos com lençóis brancos, de brinquedos que os meus filhos tinham abandonado há décadas. Os álbuns de fotos ficavam numa arca de madeira, no canto mais afastado. Enquanto caminhava em direção à arca, tropecei em algo. Olhei para o chão. Eram caixas de cartão, mas não eram as caixas velhas e empoeiradas de sempre. Eram novas, limpas, todas do mesmo tamanho, empilhadas umas sobre as outras. Havia umas 10, talvez 12 caixas. A curiosidade picou-me. O que seria aquilo? O Alberto teria comprado alguma coisa nova para a oficina? Aproximei-me da pilha. E foi então que o meu coração parou por um segundo e depois começou a bater descontroladamente. Em cada uma das caixas, escrita com uma caneta de feltro preta, com uma caligrafia que eu não reconheci, estava uma palavra. O meu nome. Francisca. Fiquei a olhar para o meu nome, repetido 12 vezes, como uma sentença. O que é que isto significava? Abri a primeira caixa. Estava vazia. A segunda também. Eram caixas de mudança. Caixas para embalar uma vida. Mas por que o meu nome estava nelas? Eu não planeava mudar-me. Eu amava a minha casa. Moraria ali até ao último dia da minha vida. Comecei a sentir um frio na barriga. Um pressentimento horrível. Afastei as caixas de cima, a procurar por mais alguma coisa, e encontrei, colada na lateral de uma das caixas de baixo, uma folha de papel dobrada. Peguei-a, as mãos a tremer. Desdobrei-a. Era uma espécie de lista. A caligrafia era da minha filha, Beatriz. O título era Coisas da Mãe, Essencial. E por baixo, uma lista de itens. Roupas, verão e inverno. Documentos e exames médicos, porta-retratos, família, livros de receitas, kit de costura, santinhos e terços. Era uma lista de triagem. Uma lista do que seria salvo de um naufrágio. O naufrágio da minha vida. O ar no porão pareceu ficar mais rarefeito. Senti dificuldade em respirar. Continuei a ler a lista e cada palavra era um soco no estômago. No final da página, havia uma nota, escrita mais à pressa. Lucas, confirmar com o lar se podemos levar a poltrona dela. O pai disse que não cabe, mas acho que é importante para a adaptação. Lar, adaptação, a poltrona. As palavras dançavam à minha frente. Um lar. Eles estavam a planear colocar-me num lar. A minha poltrona de veludo, o meu último reduto de conforto, talvez nem pudesse ir comigo. Um som escapou da minha garganta, um misto de soluço e de espanto. Caí de joelhos no chão frio do porão, a folha de papel amassada na minha mão. A minha família, o meu marido, os meus filhos. Eles estavam a fazer isto nas minhas costas. Estavam a embalar a minha vida em caixas de cartão, a decidir o que era essencial para mim, a planear o meu descarte como se eu fosse um móvel velho que já não combinava com a decoração. Mas o pior ainda estava para vir. No meio do meu desespero, os meus olhos focaram-se de novo na caixa onde a lista estava colada. Havia algo mais escrito na tampa, com a mesma caneta preta. Letras grandes, claras, inconfundíveis. Mudança Francisca. Data: próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira. Faltavam 6 dias. Em menos de uma semana, o meu mundo, tal como eu o conhecia, deixaria de existir. E eu nem sequer tinha sido consultada. A minha sentença tinha sido decidida e marcada, sem direito à defesa. E por baixo da data, como um golpe de misericórdia, havia um endereço. Não era o endereço da minha casa. Era um endereço que eu não conhecia, noutra parte da cidade, um bairro distante e mais humilde. E por baixo do endereço, uma observação final, entre parênteses, que selou o meu destino com uma crueldade que eu nunca pensei ser possível.
Já está tudo pago. Contrato de aluguer de 1 ano em nome dela. O pai tratou de tudo. Não era um lar. Era pior. Eles não iam colocar-me num asilo onde pelo menos eu teria a companhia de outras pessoas. Eles iam exilar-me. Iam despejar-me num apartamento alugado, sozinha, longe de tudo e de todos que eu conhecia. Iam dar-me um novo endereço, uma nova vida que eu não pedi, que eu não queria. A tempestade que se anunciava lá fora não era nada comparada com a que se formou dentro de mim. A dor era tão intensa que se transformou em algo diferente. A tristeza deu lugar a uma raiva gelada. A mulher que subiu as escadas do porão, minutos depois, não era a mesma Francisca que tinha descido. A Francisca dócil, a esposa e mãe que só queria agradar, tinha morrido ali, no chão frio, entre caixas de cartão e o cheiro a mofo. A mulher que voltou à luz do dia era uma estranha. Uma mulher com o coração partido, mas com os olhos abertos, e com um plano a começar a formar-se na sua mente. A mudança estava marcada para a próxima sexta-feira. Eles tinham preparado tudo, mas o que eles não sabiam era que a maior mudança de todas já tinha acontecido, dentro de mim. E o novo endereço deles, o endereço do engano e da traição, estava prestes a receber uma visita que eles nunca iriam esquecer. Subi as escadas do porão e a primeira coisa que notei foi como a luz da sala parecia diferente. Mais forte, mais nua. Era como se, de repente, eu conseguisse ver cada partícula de pó a dançar no ar, cada fio solto no tapete, cada pequena mentira escondida nos cantos da minha própria casa. A Francisca que desceu aquelas escadas à procura de fotografias antigas era uma mulher que vivia na penumbra confortável da ignorância. A mulher que subiu de volta era uma mulher de olhos abertos, e a claridade doía. Dobrei a lista que a Beatriz escreveu e guardei-a no bolso do meu avental. O papel amassado contra a minha perna era um lembrete constante, uma brasa a arder. Olhei para o relógio na parede. Eram quase 5 da tarde. O Alberto não tardaria a chegar da oficina. O meu coração começou a bater mais depressa, não de medo, mas de uma ansiedade fria. A minha primeira atuação estava prestes a começar. Fui para a cozinha e agi por instinto, como uma atriz a encontrar o seu personagem. Pus água a ferver para o café. Piquei uma cebola, os olhos a arder, mas desta vez as lágrimas eram por um motivo que eu podia controlar. Comecei a preparar o jantar, o bife à milanesa que ele tanto gostava. Os meus gestos eram automáticos, os mesmos que eu repetia há 41 anos. Mas por dentro, eu era uma estranha na minha própria pele. Cada faca que eu pegava parecia uma arma. Cada panela no fogão parecia borbulhar com a minha raiva contida. Quando ouvi o som da sua carrinha a estacionar, respirei fundo. Lembre-se, Francisca, disse a mim mesma, em voz baixa. Você é a esposa de sempre. Cansada, um pouco esquecida, mas a mesma. Ele entrou, a trazer consigo o cheiro a serradura e a suor. Boa tarde, mulher, disse ele, a atirar as chaves para cima da mesa. Boa tarde, meu amor, respondi, a virar-me do fogão com o sorriso mais natural que consegui forjar. O dia foi bom? O de sempre. Muito trabalho, pouca conversa, ele resmungou, a sentar-se na sua cadeira, à espera que eu lhe servisse o café. Servi-o. Observei-o enquanto ele bebia, a olhar para o nada. O seu rosto, que eu conhecia melhor do que o meu, parecia agora o de um desconhecido. As rugas à volta dos seus olhos não eram mais marcas de uma vida partilhada. Eram os mapas de estradas secretas que ele tinha percorrido sem mim. Aquele homem, o meu Alberto, tinha assinado o contrato de aluguer do meu exílio. Tinha tratado de tudo. Está tudo bem, Francisca? Você está quieta? Ele perguntou, a notar o meu olhar. Estou só um pouco cansada. Acho que esta chuva me deixou com dor de cabeça. Menti, a levar a mão à testa. Era a desculpa perfeita. A mulher frágil, a envelhecer, a sentir o peso do tempo. Era exatamente assim que eles me queriam ver. É a idade, mulher. Não perdoa, ele disse, sem um pingo de compaixão, e voltou a beber o seu café. Naquela noite, à mesa do jantar, eu comecei a tecer a minha teia. Beatriz ligou hoje. Comentei, como se não fosse nada. Estava preocupada comigo. Disse que eu ando muito esquecida ultimamente. O Alberto levantou os olhos do prato interessado. Ela disse?
E o que é que você respondeu? Eu disse que era bobagem dela. Mas sabe, Alberto, às vezes eu também acho. Outro dia fui ao mercado e esqueci-me da metade das coisas da lista. E hoje, no porão, fiz uma pausa, a fingir que me lembrava de algo. O que é que tem o porão? Ele perguntou alerta. Ah, nada demais. Fui lá procurar uns álbuns antigos e tropecei numas caixas novas. Você comprou alguma coisa para a oficina? Viu-a engolir em seco. Caixas? Ah, sim, comprei. Para guardar umas ferramentas velhas. Estavam a atrapalhar. A mentira saiu-lhe fácil, oleada pela prática. Ah, bom. Fiquei confusa por um momento. A minha cabeça já não é a mesma, eu disse, a abanar a cabeça com uma tristeza fingida. Ele relaxou. A tonta da sua mulher tinha engolido o uísco. No domingo, o telefone tocou. Era o Lucas. Mãe, tudo bem? A Bia disse que ligou para a senhora ontem. A senhora está bem? Estou bem, meu filho, só um pouco cansada, respondi, a manter a minha personagem. Mãe, eu e a Sofia estávamos a pensar. A gente podia passar aí hoje à tarde para um café, levar um bolo. O convite não era inocente. Eles vinham inspecionar. Vinham avaliar o estado da velha, ver se o plano estava a correr como esperado. Claro, meu filho, a mãe vai adorar. Eles chegaram por volta das 4. Trouxeram um bolo de chocolate. Sentamo-nos todos na sala. A Beatriz e o Ricardo chegaram pouco depois. A família estava reunida. Os meus carrascos, todos juntos, a sorrirem para mim. A conversa era superficial, mas cheia de pequenas armadilhas. Mãe, a senhora tem tomado os seus remédios para a pressão direitinho? Perguntou a Beatriz, com um tom de falsa preocupação. Acho que sim, minha filha. Às vezes esqueço-me, você sabe. Pai, o senhor tem reparado se a mãe anda a comer bem? Perguntou o Lucas ao Alberto. Ela belisca mais do que come. Anda sem apetite, respondeu o meu marido, a entrar no jogo. Eles trocavam olhares por cima da minha cabeça. Olhares de cumplicidade, de confirmação. Sim, ela está a piorar. O nosso plano é justificado. Estamos a fazer isto para o bem dela. A hipocrisia era tão densa que eu podia senti-la a sufocar-me. Foi então que eu lancei a minha própria isca. Ai, que bom que estão todos aqui, eu disse, a juntar as mãos no colo. Eu estava mesmo a pensar, esta casa é tão grande, não é? Dá tanto trabalho a manter tudo em ordem. Às vezes sinto-me tão cansada. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Eles olharam uns para os outros, os olhos arregalados. Eu estava a dizer exatamente o que eles queriam ouvir. Estava a facilitar-lhes o trabalho. A Beatriz foi a primeira a falar, a voz a pingar uma doçura venenosa. É verdade, mãe. A gente também se preocupa com isso. A senhora sozinha aqui o dia todo, com tanta coisa para fazer. A gente estava até a conversar sobre isso outro dia, emendou o Lucas. Talvez um lugar mais pequeno, mais prático, fosse melhor para a senhora. Menos escadas, menos pó para limpar. Um apartamento, talvez? Eu sugeri, com os olhos a brilharem de uma falsa inocência. Um lugarzinho só meu, mais perto de um de vocês? O Alberto interveio, a sua voz grave a soar como a de um juiz a dar uma sentença. Francisca, nós pensamos em tudo. Encontramos uma solução perfeita. Um lugar seguro, confortável. Já está tudo encaminhado. Não precisa de se preocupar com nada. Vocês já encontraram um lugar? Perguntei, a fingir uma surpresa comovida. Oh, meus filhos, meu marido, vocês pensam em tudo. Eu não sei o que seria de mim sem vocês. Levantei-me e abracei a Beatriz, depois o Lucas. O abraço deles era rígido, desconfortável. O cheiro do perfume caro da minha filha misturou-se com o cheiro do bolo de chocolate e da traição. Na segunda-feira, eu tinha uma missão. Disse ao Alberto que ia à cidade resolver umas coisas da minha reforma que precisava de ir ao banco. Ele nem questionou. Deu-me dinheiro para o táxi e disse para eu não me cansar muito. Mas eu não fui ao banco da reforma. Fui ao nosso banco, onde tínhamos a nossa conta conjunta há mais de 40 anos. Sentei-me em frente ao gerente, o Sr. Matos, um homem que me conhecia desde que os meus filhos eram pequenos. Sr. Matos, bom dia. Eu preciso de abrir uma conta nova, apenas no meu nome. E quero transferir metade do saldo da minha conta conjunta para esta nova conta. Ele olhou para mim por cima dos óculos.
Algum problema, dona Francisca? Nenhum problema, senhor Matos. Apenas uma reorganização financeira. Coisas da idade. Quero ter o meu próprio dinheiro para as minhas coisinhas, sabe como é. Ele sorriu, compreensivo. Em menos de meia hora, eu tinha uma conta nova, um cartão novo e metade do patrimônio que ajudei a construir estava finalmente seguro, sob o meu controle exclusivo. Foi o primeiro passo da minha libertação. O segundo passo foi ir a uma loja de telemóveis. Comprei um aparelho novo, moderno, com uma câmera boa. Pedi ao rapaz da loja para me ensinar a usar as funções básicas. Eu precisava de estar conectada. Precisava de ferramentas para a guerra que estava para vir. O resto da semana foi um ensaio para a grande mudança. A Beatriz apareceu na terça-feira com a desculpa de me ajudar a organizar umas gavetas. Na verdade, ela veio fazer o inventário. Mãe, este serviço de jantar da avó, a senhora vai querer levar? Talvez não haja espaço na cozinha nova. Pode ficar com ele, minha filha. É uma lembrança para você, eu disse com um sorriso generoso. Eu estava a dar-lhe os despojos antes mesmo de a batalha começar. O Lucas veio na quarta para verificar uma infiltração no telhado. Na verdade, ele veio medir as paredes, ver o que podia ser aproveitado da casa depois que eu saísse. E o Alberto era o mais cínico de todos. Passava as noites a falar comigo sobre o nosso futuro. Francisca, você vai ver, vai ser melhor assim. Você vai estar mais descansada. E eu vou poder focar-me no trabalho, talvez até expandir a oficina. E vou visitar-te todos os fins de semana. Não vais ficar sozinha. Ele estava a vender-me a minha própria solidão como se fosse um presente. E eu ouvia, assentia, e por dentro o meu plano ganhava mais força, mais detalhes. Na quinta-feira, véspera do dia da mudança, a casa estava silenciosa. O Alberto tinha ido a um jantar de negócios. Os meus filhos não ligaram. Era a calma antes da tempestade. Eu sabia que eles estavam a dar-me espaço, a deixar-me habituar à ideia. Eu aproveitei o silêncio para descer ao porão uma última vez. As caixas com o meu nome ainda estavam lá, como lápides à espera de um corpo. Peguei no meu telemóvel novo, tirei fotografias de tudo, das caixas, da lista da Beatriz, do endereço e da data escritos na tampa. Cada fotografia era uma prova. Cada clique era um prego no caixão da mentira deles. Depois, subi e fui para a cozinha. Abri o meu velho livro de receitas, aquele que estava na lista das coisas essenciais. Abri-o numa página marcada, a da receita do bolo preferido do Alberto, um bolo de laranja com cobertura de chocolate. Comecei a separar os ingredientes: farinha, ovos, açúcar. Mas não era um bolo de despedida que eu ia fazer, era um bolo de boas-vindas. Boas-vindas à minha nova vida. Enquanto a batedeira girava, eu olhava pela janela para a noite escura. Amanhã, eles viriam buscar-me. Viriam com sorrisos falsos e palavras de conforto para me levar para o meu exílio. Mas o que eles não sabiam é que a Francisca que eles iam encontrar amanhã não era a mesma que eles planeavam descartar. Amanhã, a mudança ia mesmo acontecer, mas não seria a minha. A sexta-feira amanheceu cinzenta, como se o céu estivesse a segurar a respiração, à espera. Eu acordei antes do despertador, com uma calma que não me pertencia. Era a calma de um general antes da batalha, quando todos os mapas já foram estudados e todas as tropas estão a postos. Levantei-me, fiz o café e sentei-me na cozinha, a ouvir o tic-tac do relógio. Cada segundo que passava era um segundo a menos da minha antiga vida. E eu nunca me senti tão pronta para a deixar para trás. O Alberto desceu as escadas por volta das 7, já vestido para o trabalho. Mas eu sabia que ele não ia para a oficina. Hoje, o trabalho dele era outro. "Bom dia, Francisca", ele disse, a evitar o meu olhar. Havia nele uma ansiedade mal disfarçada. "Hoje é o dia, não é? Vai correr tudo bem, você vai ver." "Eu sei que vai, Alberto", respondi, a servir-lhe o café. A minha voz era tão serena que o surpreendeu. Ele esperava lágrimas, talvez uma crise de nervos, não esperava paz. "Os miúdos vêm às 9 para ajudar com as suas coisas. Eu vou dar um pulo à oficina para resolver umas pendências e encontro-me com vocês aqui mais tarde." Ele mentiu, a criar o seu álibi.
Ele não queria estar presente na parte mais suja do trabalho, o de arrancar-me fisicamente da minha casa. Queria chegar depois, como o salvador que resolve os problemas. Está bem, meu amor. Vá com calma, eu disse. Ele saiu e eu fiquei a olhar para a porta fechada. Pendências. A única pendência ali era a decência que ele tinha perdido há muito tempo. Passei a hora seguinte a preparar-me. Vesti um vestido simples, mas de bom corte, um que eu guardava para ocasiões especiais. Prendi o cabelo, passei um batom discreto. Eu não ia enfrentar o meu dia do juízo final de avental e chinelos. Eu ia enfrentá-lo como a dona da casa, a dona da minha vida. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Eram eles, a Beatriz e o Lucas, acompanhados pelos seus respectivos cônjuges, o Ricardo e a Sofia. Entraram com sorrisos forçados e braços cheios de caixas de cartão vazias, as mesmas que eu tinha visto no porão. "Bom dia, mãe", disse a Beatriz, a dar-me um beijo estalado na bochecha. O seu perfume caro invadiu o ar. "Pronta para o grande dia? Viemos com o exército todo para ajudar." "Que bom, minha filha. Tanta gentileza", respondi, a minha voz a pingar uma ironia que eles, na sua pressa, não perceberam. "A gente pensou em começar pelo seu quarto, mãe", disse o Lucas, já a arregaçar as mangas. "Separar as roupas, as coisas mais pessoais. A Bia fez uma lista para não nos esquecermos de nada importante. A lista, a minha sentença de exílio, agora transformada num prático guia de mudança. Claro, meu filho. Mas antes, por que não tomamos todos um café? Eu fiz um bolo de laranja, aquele de que vocês tanto gostavam quando eram crianças." Eles hesitaram, ansiosos por começar a tarefa de me empacotar. Mas recusar seria cruel demais, até mesmo para eles. Sentaram-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu os tinha alimentado, onde tinha curado os seus joelhos arranhados, onde tinha ouvido os seus primeiros segredos. E eu servi-lhes o café e o bolo, como uma anfitriã a receber as visitas. Enquanto eles comiam, eu observava-os, os meus filhos. A Beatriz, com o seu ar de superioridade, a verificar as horas no seu relógio caro. O Lucas, a evitar o meu olhar, a enfiar o bolo na boca como se quisesse acabar logo com aquilo. E os seus parceiros, o Ricardo e a Sofia, a olharem para a decoração da minha casa com o ar de quem avalia um imóvel para demolir. Eles eram estranhos para mim, estranhos que carregavam o meu sangue e as minhas memórias, mas que se tinham transformado em algo que eu não reconhecia. "Bom, mãe, o bolo estava ótimo, mas precisamos de começar", disse a Beatriz, a levantar-se e a pousar a chávena na pia com um barulho seco. "Sim, claro", eu disse, a levantar-me também. "Vamos lá para cima, eu mostro-vos onde estão as coisas." Subimos em procissão. Eu à frente, a liderar o meu próprio cortejo fúnebre. Eles atrás, a carregarem as caixas vazias, os caixões da minha vida naquela casa. Entramos no meu quarto. A Beatriz pegou na sua lista e começou a ditar as ordens. "Lucas, você fica com o guarda-roupa. Separe as roupas da lista. Ricardo, você pode começar a tirar os porta-retratos da cômoda. Sofia, veja os sapatos. Mãe, a senhora pode sentar-se aqui na cama e dizer-nos se há mais alguma coisa essencial que queira levar." Sentei-me na beira da minha cama, a mesma onde eu tinha dormido por 41 anos, e observei-os a desmontarem a minha vida com uma eficiência assustadora. Eles abriam as minhas gavetas, mexiam nas minhas roupas íntimas, pegavam nos meus objetos pessoais com a impessoalidade de funcionários de uma empresa de mudanças. E eu fiquei ali, em silêncio, a minha personagem de velha senil a atingir o seu auge. Foi então que a campainha tocou. Eles pararam, surpreendidos. "Está à espera de alguém, mãe?" perguntou a Beatriz, irritada com a interrupção. "Eu? Não, minha filha. A minha cabeça anda tão fraca, talvez tenha marcado alguma coisa e me esqueci", respondi, com um ar vago. A campainha tocou de novo, desta vez com mais insistência. "Eu vou lá ver quem é. Fiquem aqui", disse a Beatriz, a descer as escadas a resmungar. O silêncio no quarto era tenso. O Lucas parou com um monte de vestidos meus nos braços. O Ricardo segurava um porta-retrato com uma foto minha e do Alberto. Ouvimos a voz da Beatriz na sala, a conversar com alguém. E, de repente, ouvimos a voz dela a alterar-se,
a ficar mais alta, confusa. Como assim? Acho que há um engano. Esta casa não está à venda. Segundos depois, a Beatriz subiu as escadas a correr, o rosto pálido. Mãe, tem um casal lá embaixo com um corretor de imóveis. Estão a dizer que compraram a casa e que vieram fazer a vistoria final. Que brincadeira é esta? Antes que eu pudesse responder, o corretor, um homem de fato e gravata que eu nunca tinha visto, apareceu na porta do meu quarto, seguido por um casal de ar simpático. Com licença, disse o corretor, a olhar para a confusão de caixas e roupas. Esta é a proprietária, a dona Francisca? Sou eu, respondi, a levantar-me da cama. A minha voz soou firme, clara. A minha atuação tinha acabado. Dona Francisca, prazer em conhecê-la. Sou o Dr. Noronha, o advogado dos novos proprietários, o senhor e a senhora Mendes. Viemos apenas para a vistoria final, como combinado. O seu advogado, o Dr. Silveira, não a avisou? Avisou sim, Dr. Noronha. Eu é que me esqueci de avisar a minha família. A minha cabeça... Sabe como é? Eu disse, a lançar um olhar aos meus filhos, que me encaravam de boca aberta, sem entender nada. Mãe, que advogado, que venda... Do que é que eles estão a falar? Gaguejou o Lucas. Estão a falar da venda desta casa, meu filho. Eu vendia. Na semana passada, o negócio foi fechado na terça-feira. Os novos donos tomam posse hoje, ao final do dia. A Beatriz deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Você não podia ter feito isso. Esta casa é do pai também. É da família. Engano seu, minha filha. Esta casa foi comprada com o dinheiro da herança dos meus pais. Está única e exclusivamente no meu nome. Sempre esteve. O vosso pai foi apenas o meu marido, a morar na minha casa. E metade do valor da venda, a parte que lhe caberia por lei pelo tempo de casamento, já está depositada numa conta judicial, à espera que o advogado dele entre em contato com o meu. A outra metade, fiz uma pausa, a saborear o momento, está muito bem guardada numa conta que só eu tenho acesso. O queixo do Ricardo caiu. A Sofia parecia que ia desmaiar. E quanto a vocês, continuei, a olhar para os meus filhos. A vossa herança, que vocês estavam tão ansiosos por reclamar, acaba de se tornar muito, mas muito mais pequena. Eu não acredito, sussurrou a Beatriz. Isto é vingança. É por causa do nosso plano? Plano? Perguntei com a maior inocência do mundo. Que plano, querida? O plano de me mandarem para um apartamento alugado, num bairro distante, para poderem ficar com esta casa para vocês? O plano de me descartarem como um traste velho? Peguei no meu telemóvel novo. Abri a galeria de fotos. Este plano aqui? Perguntei, a mostrar-lhes a foto das caixas no porão, com o meu nome escrito. Ou talvez este, continuei, a passar para a foto da sua lista de coisas essenciais. Ah, e o meu favorito. Este aqui, disse, a mostrar-lhes a foto da tampa da caixa, com a data da minha mudança e o meu novo endereço. Eles olharam para as fotos, os rostos a passarem do choque para a vergonha e para o pavor. Estavam apanhados, expostos, na frente dos seus cônjuges, na frente de estranhos. Vocês acharam que eu não ia descobrir? Eu disse, a minha voz a subir de tom, a libertar a raiva de uma vida inteira. Vocês acharam que eu era tão estúpida, tão senil, que podiam embalar-me e despachar-me como uma encomenda indesejada? Vocês, os meus filhos, que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, para quem eu dediquei cada segundo da minha vida. As lágrimas agora escorriam pelo meu rosto, mas não eram de fraqueza, eram de fúria. Vocês queriam uma mudança? Pois bem, a mudança chegou. Mas não sou eu que vou sair daqui hoje, são vocês. Peguem nas vossas caixas vazias, nos vossos planos mesquinhos, na vossa falta de vergonha e desapareçam da minha frente. Esta casa já não é minha, mas enquanto eu estiver aqui, vocês não são bem-vindos. O Alberto chegou nesse exato momento, atraído pelos gritos. Entrou no quarto e viu a cena. Os filhos pálidos, os estranhos, eu a chorar. Francisca, o que é que está a acontecer aqui? Ele gritou. O que está a acontecer, Alberto, é que a sua esposa descobriu o seu plano nojento de a exilar para ficar com a casa dela. O que está a acontecer é que ela vendeu a casa. E o que está a acontecer é que o seu castelo de cartas acabou de desmoronar.
disse o Dr. Noronha, o advogado, a assumir o controlo. O Alberto olhou para mim, os olhos a suplicarem. Francisca, eu posso explicar? Não há nada para explicar, Alberto. Apenas malas para fazer. O seu novo endereço, a partir de hoje, é o mesmo que você escolheu para mim. Aquele apartamento alugado. Já que o contrato está no meu nome e já está pago por 1 ano, pode ficar com ele. Considere um presente de divórcio. Agora, saiam. Todos vocês, saiam da minha vista. Eles ficaram ali, paralisados, no meio do meu quarto, rodeados pelas minhas roupas, pelas minhas memórias, pela prova irrefutável da sua traição. Eu caminhei por entre eles, peguei na minha mala, que já estava pronta ao lado da porta, não com as coisas essenciais que eles escolheram, mas com as que eu decidi. "Onde é que você vai, mãe?" perguntou o Lucas, a voz um fio. Eu vou me mudar, meu filho, exatamente como vocês planearam. Mas não para o endereço que vocês escolheram. Eu vou para um endereço novo, um lugar chamado Minha Própria Vida. E vocês não estão convidados. Desci as escadas, passei pelo casal simpático que comprou a minha casa e dei-lhes um sorriso. A casa é vossa. Sejam felizes aqui. Ela merece ter uma família de verdade. Saí pela porta da frente, a mesma por onde entrei como noiva há 41 anos. A chuva tinha parado. O sol estava a romper por entre as nuvens. Respirei fundo o ar limpo. Em frente à casa, um táxi que eu tinha chamado esperava por mim. Entrei, dei o endereço de um hotel no centro da cidade e não olhei para trás. A mudança finalmente tinha acontecido. E a única coisa que eu levava na bagagem era a minha liberdade. O táxi arrancou e a imagem da minha casa, o lugar que continha cada segundo dos meus 41 anos de casada, foi diminuindo no espelho retrovisor até se tornar apenas um ponto na rua. Eu não chorei. As lágrimas de fúria que derramei no quarto tinham secado, deixando para trás uma clareza estranha e cortante. O motorista, um senhor de bigode grisalho, olhou para mim pelo espelho. "Para o Hotel Central, senhora?" "Sim, por favor", respondi, a minha voz a soar surpreendentemente firme. Eu nunca tinha estado num hotel na minha própria cidade. Hotéis eram para viajantes, para pessoas com destinos. E eu, pela primeira vez na vida, era uma viajante sem mapa, uma pessoa cujo único destino era o dia seguinte. O quarto do hotel era impessoal. Paredes brancas, móveis escuros, uma janela com vista para os telhados cinzentos do centro da cidade. Não tinha o cheiro da minha comida, não tinha as marcas dos meus filhos nas paredes, não tinha a presença fantasma do Alberto. Era um quarto vazio. E naquele momento, o vazio era a coisa mais reconfortante do mundo. Liguei a televisão, mas desliguei logo a seguir. O barulho do mundo lá fora parecia uma intromissão. Eu precisava de silêncio. Precisava de ouvir os meus próprios pensamentos pela primeira vez, sem a interferência das necessidades dos outros. Sentei-me na poltrona perto da janela e só então o meu corpo começou a reagir. Um tremor percorreu as minhas pernas. A adrenalina da confrontação estava a dar lugar à exaustão. O que é que eu tinha feito? Eu tinha implodido a minha vida. Tinha detonado uma bomba no centro da minha família e saído a caminhar dos escombros. O meu telemóvel, que eu tinha posto em modo silencioso, começou a iluminar-se dentro da minha mala. 1, 2, 10 vezes. Eram eles, a Beatriz, o Lucas, talvez até o Alberto. Imaginei o pânico, a confusão, a raiva que devia estar a reinar naquela casa que já não era minha. Imaginei as acusações, as tentativas de culpar uns aos outros. Uma parte de mim, a velha Francisca, a mãe, sentiu uma pontada de preocupação. Mas a nova Francisca, a mulher que nasceu no porão, abafou esse sentimento. Eles tinham plantado aquela tempestade. Agora teriam de aprender a dançar na chuva. Naquela noite, pedi o serviço de quartos. Pedi uma sopa de legumes e um sumo de laranja. Quando a comida chegou, comi devagar, a saborear cada colherada. Era a primeira refeição em décadas que eu não tinha cozinhado para mais ninguém. Era a primeira refeição que eu comia em paz, sem ter de me levantar para ir buscar mais sal para o Alberto ou para ouvir uma reclamação da Beatriz. O sabor não era só de legumes, era o sabor da liberdade, e era delicioso. Adormeci cedo, um sono pesado, sem sonhos.
Acordei no sábado de manhã com o som dos sinos de uma igreja próxima. Senti-me desorientada por um instante, sem reconhecer o quarto. E então, lembrei-me. E em vez de pânico, senti uma onda de alívio. Eu não tinha de fazer o café do Alberto. Não tinha de me preocupar com o almoço de ninguém. O dia era meu, inteiramente meu. Levantei-me, tomei um banho demorado e vesti uma roupa limpa. Antes de sair, peguei no telemóvel. Havia dezenas de chamadas perdidas e uma torrente de mensagens. Apaguei tudo sem ler. Não estava pronta para ouvir as suas vozes, para ler as suas desculpas ou as suas acusações. Hoje, o único diálogo que me interessava era o meu comigo mesma. Saí para a rua. A cidade fervilhava de vida. Pessoas a irem para o mercado, crianças a correrem nas praças. Eu caminhei sem rumo, a observar os rostos, as montras. Entrei numa livraria e passei quase 1 hora a folhear livros, a sentir o cheiro do papel. Comprei um romance de capa colorida, algo que eu nunca teria tempo para ler antes. Parei num pequeno café, sentei-me numa mesa na esplanada e pedi um café com leite e um pastel de nata. Enquanto comia, observava as pessoas a passarem. E percebi uma coisa assustadora. Durante 40 anos, eu tinha vivido a olhar para dentro, para as 4 paredes da minha casa, para as necessidades da minha pequena tribo. Eu tinha me esquecido de que havia um mundo inteiro lá fora. Um mundo que não precisava de mim para girar. Um mundo que agora eu podia explorar. Foi nesse momento de epifania que eles me encontraram. Mãe, a voz do Lucas fez-me dar um pulo. Ele e a Beatriz estavam ali, parados em frente à minha mesa. Os seus rostos estavam amassados, os olhos inchados de quem não dormiu. Pareciam mais velhos, derrotados. Como é que me encontraram? Perguntei, a minha voz a soar mais calma do que eu me sentia. Ligamos para todos os hotéis da cidade, disse a Beatriz, a voz embargada. Mãe, precisamos de conversar, por favor. Não temos nada para conversar, respondi, a pegar na minha mala e no meu livro novo. Por favor, mãe, 5 minutos, implorou o Lucas. Nós estamos destruídos. A palavra destruídos quase me fez rir. Eles estavam a provar do veneno que eles mesmos tinham preparado para mim. Olhei para os rostos dos meus filhos. A raiva tinha passado. O que eu sentia agora era uma tristeza profunda. Sentei-me de novo. 5 minutos, eu disse. Eles sentaram-se desajeitados nas cadeiras em frente a mim. O pai, ele está um caco, começou a Beatriz. Ele passou a noite na casa do tio Manuel. Ele não para de chorar. Diz que cometeu o maior erro da vida dele. Ele cometeu muitos erros, Beatriz. O maior foi achar que eu nunca ia descobrir, retorqui. Mãe, a gente errou. A gente sabe, disse o Lucas, a sua voz um sussurro. Aquele plano foi uma ideia estúpida. A gente estava preocupado com a senhora, com a casa a dar muito trabalho. Preocupados, interrompi, a minha calma a começar a desfazer-se. Vocês não estavam preocupados, Lucas. Vocês estavam com pressa. Pressa de se livrarem do problema, da velha. Pressa de porem as mãos na vossa herança. Não me venham com desculpas esfarrapadas. Eu li a vossa lista. Eu vi o endereço do meu exílio. Vocês não queriam cuidar de mim. Vocês queriam apagar-me. Eles baixaram os olhos, envergonhados. Não tinham como negar. O que é que a gente pode fazer para consertar isto, mãe? Perguntou a Beatriz, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Nada. Não há nada para consertar. Um prato partido pode ser colado, mas nunca mais será o mesmo. A confiança que eu tinha em vocês, no vosso pai, partiu-se. E não há cola no mundo que a repare. Então, é assim? Acabou? A senhora vai deitar fora a nossa família? Disse o Lucas, a sua voz a subir, a misturar dor e acusação. Levantei-me. A minha calma tinha voltado, agora mais forte, mais sólida. Eu não deitei nada fora, Lucas. Eu passei 40 anos a construir esta família. Vocês é que a puseram no lixo quando decidiram tratar-me como um objeto. O vosso tempo acabou, eu disse, a colocar umas notas na mesa para pagar o meu café. E para onde é que a senhora vai agora? Perguntou a Beatriz, a levantar-se também. Olhei para ela, depois para o Lucas.
E pela primeira vez, vi-os não como os meus carrascos, mas como duas crianças perdidas que tinham quebrado o seu brinquedo mais valioso. Eu ainda não sei, mas sei que, para onde quer que eu vá, será um lugar onde eu serei respeitada. Um lugar onde o meu nome não estará escrito em caixas de mudança, mas sim na porta de entrada. Passem bem, meus filhos. Virei-lhes as costas e fui-me embora, a caminhar devagar pela rua. Não olhei para trás. Eu sabia que eles estavam ali, parados, a verem-me a afastar, a verem a mãe, a base, o porto seguro deles, a ir-se embora para sempre. Passei o resto do fim de semana no hotel. Desliguei o telemóvel de novo. Eu precisava de espaço para respirar, para planear o meu próximo passo. Na segunda-feira de manhã, tomei a minha primeira decisão como mulher livre. Fui a uma agência imobiliária. Bom dia, o meu nome é Francisca. Eu vendi a minha casa e estou à procura de um apartamento para alugar. Algo pequeno, com muita luz e, se possível, com uma varanda para as minhas roseiras. A corretora, uma moça jovem e simpática, sorriu para mim. Acho que tenho o lugar perfeito para si. Naquela tarde, visitei um pequeno apartamento no último andar de um prédio antigo, com um terraço que tinha uma vista incrível sobre a cidade. O sol da tarde inundava a sala. E eu soube, no instante em que pisei ali, que tinha encontrado o meu novo lar. Enquanto assinava o contrato de aluguer, o meu telemóvel, que eu tinha voltado a ligar, tocou. Era o meu advogado, o Dr. Silveira. Dona Francisca, boas notícias. O advogado do seu marido entrou em contato. Ele aceita o divórcio e os termos da partilha. Parece que ele não quer levar o assunto a tribunal. Claro que não quer, pensei eu. A vergonha seria grande demais. E mais uma coisa, continuou o advogado. Os seus filhos ligaram para o meu escritório. Estão a perguntar se a senhora aceitaria fazer uma terapia familiar. Dizem que querem tentar reconstruir a relação. Fiquei em silêncio por um momento, a olhar para a chave do meu novo apartamento na minha mão. Reconstruir. Era possível? Diga-lhes, Dr. Silveira, que eu agradeço a oferta, mas que de momento a única relação que eu estou interessada em reconstruir é a minha comigo mesma. Talvez um dia, no futuro, mas não agora. Agora eu tenho uma mudança para fazer. Desliguei o telefone e sorri. A mudança estava mesmo a acontecer. E desta vez, as caixas teriam o meu nome, mas a data e o endereço seriam escolhidos por mim. A primeira noite no meu novo apartamento foi a mais silenciosa e, ao mesmo tempo, a mais barulhenta da minha vida. O silêncio vinha das paredes vazias, da ausência do ressonar do Alberto, do som distante do trânsito da cidade. O barulho vinha de dentro de mim. Eram as vozes do passado a misturarem-se com os sussurros de um futuro incerto. Será que fiz a coisa certa? Perguntava a velha Francisca, a mulher habituada a colocar a paz da família acima da sua. Você não tinha outra escolha, respondia a nova Francisca, a mulher que nasceu no porão. Passei os primeiros dias como uma exploradora num país desconhecido. Cada pequena tarefa era uma novidade, uma conquista. Ir ao supermercado e comprar apenas o que eu queria comer. Escolher o canal de televisão sem ter de negociar com ninguém. Deixar a chávena de café na pia por 1 hora, simplesmente porque eu podia. Eram liberdades minúsculas, mas para quem viveu 40 anos a orbitar em torno das vontades dos outros, pareciam tão vastas como o oceano. A minha primeira grande compra foi um conjunto de vasos para o terraço. Passei uma tarde inteira numa loja de jardinagem, a escolher mudas de roseiras, de lavanda, de gerânios. Enquanto as minhas mãos mexiam na terra, a plantar cada muda com cuidado, eu sentia que estava a fazer o mesmo comigo mesma. Estava a plantar as minhas próprias raízes, no meu próprio solo. O meu advogado, o Dr. Silveira, ligava-me regularmente para me atualizar sobre o processo de divórcio. O Alberto, através do seu advogado, não contestou nada. Ele assinou os papéis, aceitou a partilha. A vergonha pública que eu lhe impus tinha lhe tirado toda a vontade de lutar. Fiquei a saber, por meio do Dr. Silveira, que ele se tinha mudado para o tal apartamento alugado. O endereço que ele tinha escolhido para mim tornou-se a sua própria prisão. Os meus filhos tentaram contactar-me várias vezes. No início, eram mensagens de raiva a acusarem-me de ser egoísta, de ter destruído a família. Eu não respondia.
Depois, o tom mudou para o da súplica, a pedirem para conversar, para entender. Eu também não respondi. Eu sabia que eles não queriam entender. Eles queriam que eu voltasse atrás. Queriam que a velha Francisca, a que perdoava tudo, ressuscitasse dos mortos e consertasse a bagunça que eles tinham feito. Mas essa Francisca estava enterrada no porão da minha antiga casa. Comecei a preencher a minha vida com coisas novas. Inscrevi-me numa aula de hidroginástica num clube perto do meu novo bairro. No primeiro dia, senti-me um peixe fora de água. Estava rodeada de mulheres que riam alto, que falavam das suas viagens, dos seus netos, das suas vidas. Eu, que tinha passado anos em silêncio, não sabia como entrar na conversa. Foi a Célia, uma senhora de cabelo branco e sorriso largo, que quebrou o gelo. Você é nova por aqui, não é? Qual é o seu nome? Francisca, respondi, a voz um pouco tímida. Bem-vinda, Francisca. Cuidado que esta aula é viciante. A gente entra aqui com dor nas costas e sai a sentir-se com 20 anos de novo. A Célia apresentou-me ao grupo. Havia a Margarida, a Fátima, a Lourdes. Mulheres com histórias diferentes, mas com algo em comum. Todas elas estavam a aprender a ser as protagonistas das suas próprias vidas na chamada terceira idade. Elas acolheram-me sem perguntas, sem julgamentos. As nossas conversas na beira da piscina tornaram-se a minha terapia. Eu ouvia as suas histórias e, aos poucos, comecei a contar a minha. E percebi que a minha dor, que eu pensava ser única, era, na verdade, um eco da dor de muitas outras mulheres. O meu ex-marido dizia que eu não sabia fazer nada sozinha, contou a Fátima um dia. Hoje, eu viajo o mundo com o dinheiro da minha reforma. E ele vive a pedir-me dinheiro emprestado. Os meus filhos acham que eu devia ficar em casa a fazer crochê, disse a Lourdes. Na semana passada, saltei de paraquedas. Quase os matei do coração. Mas eu nunca me senti tão viva. Aquelas mulheres estavam a ensinar-me que a vida não acabava aos 60. Pelo contrário, era aos 60 que ela podia finalmente começar. Um mês depois da minha mudança, o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Atendi, hesitante. Dona Francisca? É o Ricardo, o marido da Beatriz. Fiquei em silêncio à espera. Olhe, eu sei que não tenho o direito de lhe ligar, mas eu precisava de o fazer. Eu queria pedir-lhe desculpas. Eu fui cúmplice daquele plano horrível. Eu não disse nada, eu concordei. E eu envergonho-me disso todos os dias. A Beatriz, ela não está bem. Ela chora o tempo todo. Diz que perdeu a mãe. E a verdade é que ela só percebeu o valor que a senhora tinha depois que a perdeu. A voz dele era sincera. Eu não estou a pedir para a senhora voltar, nem para perdoar. Eu só queria que soubesse que eu sei que errei. E que a senhora é uma mulher de muita coragem. Obrigada por ligar, Ricardo. Foi tudo o que eu consegui dizer. Desliguei o telefone com um sentimento agridoce. Aquele pedido de desculpas, vindo do meu genro, a pessoa de quem eu menos esperava, significou mais do que todas as mensagens não lidas dos meus filhos. A vida continuou. O meu pequeno apartamento tornou-se o meu castelo. O terraço encheu-se de flores. Adotei um gato vira-lata, a que chamei de Trovão, porque ele ronronava tão alto como uma trovoada. Ele era a minha companhia nas noites silenciosas. O divórcio foi finalizado. Assinei os papéis no escritório do Dr. Silveira com a mão firme. Quando saí para a rua, senti-me mais leve. O nome do Alberto já não estava legalmente ligado ao meu. Eu era oficialmente apenas Francisca. Para celebrar, fiz algo que nunca pensei fazer. Marquei uma viagem. Sozinha. Um pequeno pacote de 5 dias para uma cidade histórica, com montanhas e igrejas antigas. Contei às minhas amigas da hidroginástica. Vai sozinha, Francisca? Que maravilha, disse a Célia. Traga um queijo bom para a gente. A viagem foi uma revelação. Andei por ruas de pedra, comi comidas diferentes, conversei com estranhos. Numa tarde, sentada na praça de uma cidadezinha, a ver os velhinhos a jogarem as cartas, senti uma paz tão profunda que as lágrimas vieram aos meus olhos. Eram lágrimas de felicidade. Eu estava sozinha, a centenas de quilômetros de casa, e nunca me tinha sentido tão completa. Quando voltei, havia uma carta à minha espera, enfiada por baixo da porta.
A caligrafia era do Lucas. O meu coração deu um pequeno salto. Abria com cuidado. Mãe, começava a carta. Eu não sei se a senhora vai ler isto. Eu não a culparia se a deitasse fora. Eu não lhe vou pedir perdão, porque sei que o que fizemos não tem perdão. Eu só quero que saiba que eu entendi. Demorei, mas entendi. Eu passei a vida inteira a vê-la como uma função. A função mãe. A que cozinha, a que arruma, a que se preocupa. Eu esqueci-me de que por trás da função havia uma pessoa. Uma mulher. A Francisca. E nós tratamos a Francisca como um objeto que podia ser mudado de sítio quando já não era conveniente. Eu perdi a minha mãe no dia em que tentei encaixotá-la. E esta é a lição mais dura que já aprendi. Eu não lhe peço para voltar para as nossas vidas. Eu só espero que na sua nova vida a senhora seja tão feliz como nunca a deixamos ser. Com amor e vergonha, seu filho, Lucas. Dobrei a carta e guardei-a numa gaveta. As palavras dele eram um bálsamo, mas também a confirmação de que a minha decisão tinha sido a correta. Eles estavam finalmente a começar a entender. Mas o caminho deles de volta ao meu respeito seria longo, e teria de ser percorrido por eles, sozinhos. 1 ano passou. O meu aniversário de 64 anos chegou. As minhas amigas da hidroginástica organizaram um almoço surpresa para mim num restaurante com vista para o mar. Havia bolo, balões e muitas risadas. No meio da festa, o meu telemóvel tocou. Era a Beatriz. Hesitei, mas atendi. Mãe, feliz aniversário! A voz dela era baixa, tímida. Obrigada, minha filha. Eu posso passar aí mais logo? Só para lhe dar um abraço? Prometo que não demoro. Hoje não vai dar, Beatriz. Estou a comemorar com as minhas amigas. Houve um silêncio do outro lado. Eu podia sentir a surpresa dela. A mãe dela nunca tinha tido outros planos. Ah, claro, entendo, ela disse. Então, parabéns de novo. Obrigada. A gente fala depois. Desliguei e voltei para a minha festa. Naquele momento, eu soube que as coisas nunca mais seriam as mesmas. E que bom que era. Naquela noite, no meu apartamento, com o trovão a dormir no meu colo, olhei pela janela para as luzes da cidade. A minha vida não era mais uma poltrona de veludo, gasta e previsível. Era uma estrada aberta, cheia de curvas e de novas paisagens. E eu, Francisca, estava ao volante, com o pé no acelerador, pronta para o que quer que viesse a seguir. Na parede da minha sala, em vez de fotografias de uma família feliz de mentira, eu tinha pendurado um pequeno quadro que comprei na minha viagem. Era uma pintura de uma porta aberta, a dar para um jardim florido. E por baixo, eu mesma tinha escrito uma frase: nunca é tarde para encontrar o seu próprio endereço. E eu, finalmente, tinha encontrado o meu.